Então, vamos dar início a mais essa temporada dos seminários de formação em literacia midiática, que nessa nova temporada vai tratar do tema da desinformação. E para esse primeiro encontro, nós fizemos questão de convidar a professora Egli Spinelli, que é professora do programa de pós-graduação em comunicação e práticas de consumo da ESPM, da Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo. É também docente do curso de jornalismo, integra a Rede Alfamed Brasil e a Rede Alfamed Internacional, que é uma rede, na verdade, dedicada aos estudos, né, da competência midiática. Tem muitos trabalhos publicados nesse tema, né, tanto da desinformação, quanto da questão do jornalismo e das notícias em relação aos jovens, que eu convido todos a conferirem os trabalhos da professora Egli, e hoje ela vai falar para a gente sobre o seguinte tema: mídia e juventude, consumo de notícias políticas e a propagação de desinformação. Quero agradecer muito a disponibilidade da professora Egli de estar aqui com a gente e nos contar um pouco das pesquisas que eles estão fazendo lá na SPM. Certo, gente, boa tarde a todos, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu vou compartilhar minha apresentação, então, aqui, né, minha para, enfim, a gente ir acompanhando e entender melhor aqui o conteúdo dessa palestra. Então, vamos lá. Vou compartilhar. Todo mundo está vendo aí? Tudo bem? Bom, gente, então, mais uma vez, queria agradecer muitíssimo o convite de estar aqui, o convite da professora Gabriela, é um prazer participar desse evento do Observatório do Audiovisual da Universidade Federal de Juiz de Fora, encontrar aqui, né, outras pesquisadoras, e como eu venho conversando com a Gabriela, né, é muito bom a gente dialogar com os nossos pares, com pesquisadores que têm interesse, né, nessa área da educação midiática, desinformação. Então, estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Como a professora Gabriela disse, né, eu sou professora de um curso de pós-graduação em comunicação e práticas do consumo, e no programa eu coordeno uma linha de pesquisa e também, né, um grupo de pesquisa que se chama Comunicação, Literacia Digital e Consumo. E nesse grupo de pesquisa, a gente desenvolve várias frentes, e uma das frentes é a educação midiática, né, tentando compreender aí como que determinados grupos sociais apresentam competências, né, para a mídia, e com a intenção mesmo, né, da gente mapear realidades, no sentido aí de propor não só pesquisas, mas também ações, sejam para políticas públicas, seja para formação, seja para também produção, né, de material didático, instrucional. E também a gente tem uma outra frente que vai trabalhar de uma maneira mais ampla com a comunicação digital, observando mesmo, né, alguns fenômenos relacionadas a problemáticas, desafios, né, que envolvem a comunicação digital, tecnologia e sociedade, como a desinformação, que é o tema dessa palestra de hoje, né? E basicamente, né, o recorte mídia e juventude, ele está sendo trabalhado aqui, porque desde 2021, né, a partir do momento em que eu queria até enfatizar aqui que é uma pesquisadora que está aqui com a gente, né, que hoje ela é doutoranda do programa, que é a Isabela Afonso Portas. Desde 2021, quando ela começa o mestrado, né, no PPG-Com, especificamente a gente vem desenvolvendo pesquisas que abordam esse tema, mídia e juventude, né? Então, a gente tem aí alguns anos de trabalho investigando aí
competências relacionadas aos jovens e política, né? Então, parte da minha fala hoje vai trazer um pouco, né, os resultados dessas pesquisas. Quem tiver interesse depois, entrar no meu Lattes ou no Lattes da Isabela, a gente tem ali, né, uma publicação em artigos, publicação de artigos em periódicos e também capítulos de livro que vão aí também ampliar um pouco, né, essa temática para quem tiver aí um interesse específico. Então, fica o convite aí depois para vocês, né, enfim, darem uma olhada nessa produção. Bom, então, hoje eu vou falar a respeito, né, mídia e juventude, consumo de notícias políticas e a propagação de desinformação. Quais são as temáticas, né, da fala de hoje? Vou falar a respeito de juventude, consumo de notícias e desinformação, exclusivamente nas plataformas digitais. Então, o foco hoje, né, são plataformas digitais, mais especificamente aí redes sociais, né? Também vou falar a respeito de algumas pesquisas que a gente vem desenvolvendo. Essas pesquisas, elas foram realizadas agora aí, né, nesses últimos meses que antecederam as eleições municipais de 2025. Então, foi uma pesquisa que a gente fez um mapeamento, né, de como, né, estava ocorrendo o engajamento de alguns atores importantes relacionados, né, às eleições, e para identificar também algumas estratégias de desinformação. E, né, finalizando um pouco, eu acho que aqui o que a gente está, né, tentando chegar, né, o nosso ponto final aí seria um pouco mais do que abordar, né, as competências, mas a gente fazer uma reflexão sobre as múltiplas competências que a gente precisa ter quando a gente está falando de comunicação digital. A gente está observando, né, o que está acontecendo numa sociedade plataformizada, que é a sociedade que a gente vive hoje. Então, pensando, né, nesse fortalecimento de processos cidadãos e também de democracia, para a gente tentar, né, trazer aí, não é uma conclusão, mas é mais aí pontos para que a gente possa ampliar discussões. Bom, inicialmente eu começo aqui a minha fala trazendo um pouco essa dicotomia entre informação e comunicação. Eu acho que é interessante quando a gente desenvolve pesquisas, porque muitas vezes a gente utiliza, né, esses conceitos, o que é informação, o que é comunicação. Aqui a gente fala bastante de comunicação, porque a minha área é comunicação, então eu acabo tendo um olhar, né, para a educação midiática, mais no campo da comunicação. E eu queria começar essa fala aqui trazendo, né, um pesquisador francês, que é o Dominique Vulton. Dominique Vulton, já em 2010, ele já indicava, né, essa problemática do excesso de informação que vem ocorrendo, né, na nossa sociedade. E esse excesso de informação, é interessante a gente pensar que ele ocorre dentro do que a gente chama hoje, né, de um ecossistema midiático, que a gente também tem utilizado nas nossas pesquisas, muito o conceito de ecologia das mídias. Né? Ecologia das mídias não é um conceito cunhado por nós, né, pelo meu grupo de pesquisa, mas quem vai, né, primeiramente falar a respeito de ecologia das mídias é o Neil Postman. Ele foi aluno do McLuhan, né, e ele vai, né, já nos anos 1980, ele já vai apontar aí essa questão da gente viver inserido numa ecologia das mídias. E hoje, mais do que nunca, né, a gente vive esse ambiente, né, em que é um ambiente plataformizado e que a todo momento, né, a gente é impactado, né, por diferentes canais, mídias e plataformas para o acesso, né, à informação. E o que é interessante que o Vulton fala é que, assim, para a gente olhar uma diferenciação da informação e comunicação. O que chega para a gente, vamos dizer assim, pelas plataformas digitais, redes sociais, é uma mensagem muito fragmentada. Né? Então, são ali como se fossem pílulas, são ali partes, né, de um todo que é muito maior. Então, a gente precisa ter essa consciência, né, porque informação é algo que está mais dentro do campo da fragmentação. E
A comunicação seria a relação, né, a construção de contexto, a construção desses fragmentos num todo muito mais expressivo, né, que vai ter ali constituído muitas vezes, né, por fatos e que mostram, né, a complexidade dos fenômenos. Então é legal a gente pensar nisso, né, que a gente vai falar muito, né, a respeito de ter um entendimento de como a gente tem, né, um processo comunicacional plataformizado que é completamente fragmentado e a necessidade, né, de uma educação midiática para construir esse contexto. Então, aqui eu trago uma pesquisa, né, que foi publicada esse ano, do Digital News Report. O Digital News Report, ele vem aí, já faz aí alguns anos, fazendo um mapeamento, né, do consumo de notícias no ambiente digital. E aqui eu estou trazendo dados de Brasil, né? O Digital News Report, ele faz aí, esse ano de 2024, eles fizeram a compilação de pesquisas em 47 países, mas aqui eu trouxe um pouco para a gente olhar, né, a realidade mais brasileira. Então, só para a gente imaginar, a grande maioria dos brasileiros, né, consome notícias nas plataformas digitais, principalmente no YouTube, depois no WhatsApp, TikTok e Twitter. É interessante a gente ver, né, como o TikTok aí, ele vai tendo aí, né, um protagonismo maior com relação ao Twitter, que é uma plataforma muito mais antiga, se a gente for pensar historicamente nisso. A gente também tem um aumento do consumo de vídeo. É claro que a gente já vem vendo, já vem vendo pesquisas que já apontam, né, essa importância mesmo do vídeo, né, o vídeo como sendo uma das mídias mais consumidas dentro das plataformas digitais, mas aqui é interessante, né, que dentro de Brasil, a gente pode dizer, né, que esses vídeos curtos, principalmente, né, o que a gente chama de cortes, né, que aí a gente volta um pouco a essa questão da fragmentação, que é muitas vezes pegar um contexto que é muito mais amplo e maior, ir lá e fazer alguns cortes, né, e esses cortes, muitas vezes, eles vão representar algo que muitas vezes descontextualiza totalmente, né, essa informação, essa comunicação, desculpa, né, que envolve aí o todo de um contexto que estava sendo inicialmente abordado. Então a gente tem aí, né, que 72% né, dos brasileiros consomem, né, vídeo nas plataformas online. Então a gente também vê também que a televisão, por exemplo, ela passa a não ter tanto protagonismo, né, perdeu o protagonismo com relação às plataformas online. E também, né, apenas 22% usam diretamente sites e aplicativos de notícias. A gente teve uma queda de 10 pontos percentuais desde 2018. Então, cada vez mais as pessoas estão nas redes sociais consumindo notícias, né, e deixando um pouco de lado, né, esse movimento de fazer pesquisas dentro dos sites que muitas vezes vão trazer a comunicação e o contexto, né, porque a gente sabe que muitas vezes nas redes sociais a gente tem ali, né, essa parte de um todo. Então, eu acho que essa fala minha, eu gostaria de começar, né, pontuando isso. Bom, depois, falar um pouquinho a respeito de desinformação. Aqui, o olhar, né, já que eu estou falando de desinformação dentro de um contexto político também, mas eu trago, né, o Ardon e o Derek Chan, que eles, em 2017, eles já vão falar de desordem informacional, mas eu gosto muito desse olhar quando eles falam dessa questão da desinformação ser uma prática, né, de ser uma ação intencional e consciente, muitas vezes para confundir, causando um prejuízo em benefício de grupos hegemônicos, né? Então, a gente tem uma proposição para também estar contribuindo, né, com esse ambiente desinformacional. E o David Buckingham, ele vai trazer duas dimensões da desinformação, que uma é a política, outra é econômica. Aqui a gente está mais na dimensão política, né? E ele diz que na dimensão política, a desinformação ela tem o objetivo de criar influência, né? Então, hoje, a gente tem que pensar essa ecologia das mídias, né? Olhando também para a constituição de uma arquitetura da desinformação, né, porque as coisas, a gente começa a entender quando a gente vai fazer pesquisas, principalmente olhando para mais de uma rede social, por exemplo, a gente começa a ver como, né, determinados grupos utilizam, né, as plataformas
para a construção de uma arquitetura da desinformação, né? E, em termos econômicos, não é aqui o foco dessa palestra, mas a gente sabe, né, que a desinformação também, ela é propiciada aí, né, pela busca dos cliques, que geram receitas de publicidade, e, ao mesmo tempo, né, a questão dos dados dos usuários, né, que são coletados, tratados, com uma intenção também comercial dentro das plataformas. Bom, trago aqui também um panorama geral, né, sobre consumo de notícias. Aqui eu continuo no Digital News Report, trazendo um panorama de Brasil, tá? Porque eu acho que isso é importante também para, né, para que a gente entenda os fenômenos de uma maneira muito mais ampla. Então, cada vez mais os brasileiros, né, gente, isso é até um pouco preocupante, né, que quase metade dos brasileiros evitam notícias, né, principalmente eles apontam aí a sobrecarga, né, desse excesso de informação que existe hoje. A confiança nas notícias se manteve do ano passado para cá, mas também é preocupante, né, porque apenas 43%, menos da metade dos brasileiros, confiam em notícias produzidas, né, por veículos jornalísticos tradicionais, e mais uma vez a gente vê aqui, né, a mídia tradicional, ela tendo aí um desempenho muito menor, né, nas plataformas digitais, principalmente com relação a jornalistas alternativos, e também as celebridades, né, que são os influenciadores. Então, a gente tem também, né, esses outros autores ocupando o espaço, né, do jornalismo profissional dentro das redes. E outra questão que eu achei interessante aqui, que vai ter a ver, né, com o que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, é a questão do uso de vídeo dentro das redes, né? Novamente, eu enfatizo, né, o acesso às notícias através do vídeo, né, do uso do formato audiovisual. Então, aqui, né, principalmente quem é pesquisador, né, do Observatório do Audiovisual, a gente vê, né, como, eu imagino que nas pesquisas de vocês apontam também, né, o audiovisual sendo um formato muito expressivo, né, para o acesso a notícias e também, né, para contribuir com esse ambiente da desinformação. Então, eu trouxe aqui 3 pontos interessantes. Por que é que o brasileiro, ele acessa notícias em vídeo, né? Primeiro, olha, eu achei muito curioso, né, que muitos falam que os vídeos, a partir dos vídeos, existe uma dificuldade de falsificação, né, da notícia. Então, isso até mostra um pouco uma certa ingenuidade, né, que muitos aqui que trabalham com audiovisual, com vídeo, sabem, né, que o vídeo, quando manipulado, ele é até mais perigoso, vamos dizer assim, porque ele acaba, muitas vezes, refletindo ali uma realidade que parece, né, que visualmente, né, ela representa uma realidade, mas a gente sabe que muitas vezes ali, através, né, de técnicas, de cortes e de manipulação, e hoje até com a inteligência artificial, né, produção de mídias sintéticas através do vídeo, a gente tem uma potencialidade da desinformação muito grande através, né, desse formato. A gente também tem, né, uma certa conveniência das pessoas de já estarem dentro das plataformas, e a partir daí, né, plataformas, por exemplo, como o Instagram e o TikTok, que hoje são as redes sociais mais acessadas, principalmente pelos jovens, a gente tem já nessa conveniência, eu já estou dentro da plataforma, já tem um Reels ali dentro, o próprio TikTok, ele é uma plataforma em que o formato principal é o vídeo, né, então, e ao mesmo tempo também a busca das pessoas de terem perspectivas informacionais, vamos dizer assim, além da mídia tradicional, né? Então, é interessante trazer esse panorama aqui. E falando especificamente de juventude agora, a gente sabe que a juventude ela é um momento da vida de formação, né, do sujeito social, e é um momento super importante, né, um momento que concentra aí diversos sentimentos dicotômicos também, angústias, medos, esperanças, e muitas vezes a gente vai ter também, né, a construção da autonomia, a construção da responsabilidade, né, a construção da ética e da própria, né, formação de identidades. Então, os jovens, né, hoje a gente pode dizer que eles são delineados, né, a partir da realidade social existente. E a gente pode dizer que a realidade social existente hoje, gente, grande parte dessa realidade, né, que é muito mais virtualidade, né, do que a realidade, se a gente for pensar, mas está dentro das redes, né, dentro desse ambiente plataformizado da comunicação digital.
Então, a gente tem uma geração, né, vamos dizer assim, que a gente chama de geração de influencers, né? A gente tem um jovem que almeja ser um influencer, né? E essa sociedade da visibilidade, essa sociedade, né, do reconhecimento através, né, da visibilidade que existe dentro das redes. Então, uma sociedade imediatista, né, não uma sociedade imediatista, mas uma geração, né, de jovens que tendem a ser imediatistas, e muitas vezes eles buscam se envolver com as informações, aqui eu estou falando de informação e não comunicação, mas de uma forma muito mais buscando um entretenimento, né, do que algo que realmente é mais sério e que importa, né, para as suas vidas. Então, aqui eu trago, né, um pouco a geração Z e a geração Alfa, para a gente entender um pouco, né, hoje a nossa juventude, aqui eu não quis entrar muito nessas questões conceituais de geração Z e Alfa, que a gente sabe que conforme os autores que a gente utiliza, né, a gente tem algumas diferenças aí, mas, enfim, pensando que hoje, né, esses jovens da geração Z, também trago uma outra pesquisa aqui que mostra, né, como eles tendem, né, a ler notícias, né, a se apropriar de notícias de uma forma muito rápida e superficial, né, muitas vezes é aquela leitura do título, né, aquela leitura da manchete rápida, e, enfim, né, a gente tem um processo muito mais ligado à informação do que à comunicação. Né, lembrando um pouco a fundamentação teórica que parte essa palestra, que são os estudos do Dominique Vulton. Também a gente tem pesquisas que mostram que esses jovens eles não se sentem representados na mídia, né, tanto nas pautas dos veículos de comunicação tradicionais, como também na própria relação que se estabelece entre os jornalistas e esse público mais jovem. Né, não existe uma comunicação mais horizontal, é tudo, né, muito... É tudo muito distante, vamos dizer assim. Né? O jovem ele busca uma comunicação nas redes que seja mais autêntica, né? que dialogue, né, com as experiências, o que ele busca lá, e muitas vezes o jornalismo profissional, vamos dizer assim, isso as pesquisas mostram, o que os jovens falam do jornalismo profissional, né? Então, essa falta de representatividade ali. E aí eu trago, né, agora entrando mais dentro da juventude, as pesquisas de 2024 desse ano, do TIC Kids Online Brasil, e que faz um pouco o panorama dessa relação dos jovens com a mídia, né? E realmente, gente, a gente tem aqui, né, uma questão, o que está formando a realidade social desse jovem, né? O que está formando esse sujeito social? A gente tem aqui, né, 93%, né, da população infanto-juvenil de 9 a 16 anos usa a internet no Brasil, né, quase 100%, né, gente, olha como aqui a questão, né, ela é contundente. 80% das crianças e adolescentes usam a internet no Brasil e tem redes sociais, né, 71% usam o WhatsApp. É interessante a gente ver como essa juventude, ela está conectada muito no WhatsApp, mas também, né, gente, YouTube, sendo uma plataforma, né, exclusivamente do formato de vídeo ali, tendo muita expressividade, e depois Instagram, TikTok. Bom, e aí a gente vai começar a falar um pouquinho de juventude e eleições. O que eu trago aqui para vocês é uma pesquisa em que o meu grupo de pesquisa, que é o DICOM, acabou, né, realizando com uma rede, né, de pesquisadores e outros grupos de pesquisa, mais especificamente com o OBICOM, da ECA USP, que tem a professora Daniela Ramos, né, como coordenadora. O OBICOM é o Observatório da Comunicação, da Censura, da Liberdade de Expressão e Censura, e junto com o OBICOM, a gente acabou adentrando, né, trabalhando com um projeto temático muito maior, que é um projeto temático feito pelo NEV da USP. O NEV é o Núcleo de Estudos da Violência, e eles têm um projeto temático que se chama CIL, né, CIL quer dizer criminalidade, injustiças, desculpa, gente, criminalidade, insegurança e legitimidade. E dentro do CIL, que é esse projeto temático, tem o OBLEB, que é o Observatório da Legitimidade Democrática, e enfim, né, gente, a gente vê aí que do maior temático, a gente vai para o OBLEB, e a gente vai trabalhar com vários outros grupos de pesquisadores da área de comunicação, da área de ciências sociais, da área de estatística, da área de direito,
E a gente, né, a partir do dia 15 de agosto, a gente começou a fazer um mapeamento nas redes sociais, utilizando uma ferramenta que se chama Fanpage Karma, e a gente começou a fazer um monitoramento de como, né, o que estava engajando mais dentro das redes sociais, mas aqui é no caso das eleições da cidade de São Paulo. Tá? A gente focou eleições municipais, cidade de São Paulo. E cada grupo de pesquisa foi ali olhar dentro dessa plataforma o que mais interessava, né, para suas pesquisas mais específicas. Tá? Então, aqui, no nosso caso, a gente olhou muito a questão, né, de como as agências de fact-checking, elas estavam performando, vamos dizer assim, dentro das redes sociais, e a gente também foi observar um pouco o que estava acontecendo, né, com a mídia tradicional, dentro também desse ambiente, né, como, né, que o jornalismo, vamos dizer assim, né, empresas jornalísticas mesmo, que trabalham, né, um jornalismo profissional e qualificado, como elas também estavam performando dentro, né, dessas redes. No caso, foram analisados 5 redes sociais, né, as principais, que foi Facebook, YouTube, Instagram, TikTok e X, né? O X, no decorrer do período, ele foi ali, né, cancelado, vamos dizer assim, né, ele saiu do ar, mas, enfim, o que eu quero trazer aqui para vocês, né, que é interessante como que a gente tem essa relação da juventude com as eleições. Então, no caso, gente, das eleições, né, de 2024, municipais, a gente teve um aumento, né, do cadastro eleitoral dos jovens de 16 a 17 anos, que realmente cresceu num número muito expressivo, né, 78% em comparação a 2020. Né, então, a gente tem o protagonismo desse jovem querendo aí participar das eleições. Ao mesmo tempo, gente, é interessante que a gente vê uma grande quantidade, né, de candidatos na faixa etária de 18 a 29 anos. Né? Não sei se vocês sabem, mas acho que muitos sabem, que o candidato mais votado, né, aqui na cidade de São Paulo para vereador foi o Lucas Pavanato, né, é um candidato de 26 anos, ligado, né, ao PL. Então, e também, né, a gente também teve outra candidata, que é a Zoé Martinez, que é uma candidata cubana, de 25 anos, que também, né, acabou sendo eleita aqui no pleito, né, da cidade de São Paulo. Então, e o que a gente consegue identificar, né, que a grande maioria das campanhas desses jovens, inclusive desses 2 que eu estou falando aqui, porque eles tiveram muita expressividade, tá, gente? Quando a gente analisava ali as redes, né, fazia ali o monitoramento dos engajamentos, e o monitoramento ele era muito feito em cima de reações, compartilhamentos, esse engajamento, né, esse autoengajamento realmente nos surpreendeu muito, principalmente com relação, né, a candidatos ligados, né, ao PL, ligados também a uma visão ideológica mais de extrema-direita. Então, o que a gente percebe? A gente percebe, isso a gente já sabe que vem acontecendo, né, mas as pesquisas, elas vêm para mostrar realmente, né, que como as coisas estão acontecendo, a gente tem um pouco uma comprovação disso, né? E, por exemplo, muitos desses candidatos, eles tiveram um investimento, né, partidário, né, de financiamento partidário, apenas nas campanhas digitais. Por exemplo, o Lucas e a Zoé, eles já eram, né, antes de eles se candidatarem, eles já tinham uma grande expressividade e número de seguidores dentro do Instagram, e depois passaram a ter, né, no decorrer das eleições no TikTok, e eles sempre foram apoiadores, né, do Bolsonaro, e eles foram crescendo nas redes, né, gente, com o uso de discursos de valores conservadores, né, conectados, por exemplo, à tradição, família, propriedade, religião, e também, né, trazendo aí discursos, né, muito agressivos, conectados, né, a questões de misoginia, transfobia. Então, a gente começa a entender, né, a potencialidade mesmo dessas plataformas digitais conectadas aos jovens aqui, e outras estratégias que eles utilizavam muito, né, era a edição de trechos de discussões para expor ou criticar figuras, né, de agendas, principalmente associadas à esquerda. Então, isso a gente foi identificando ali. Eu
vou até pedir, a Isabela está aqui, eu até vou pedir, Isabela, se você puder colocar no chat, né, a gente tem, foram gerados 4 relatórios relativos a esse período das eleições, né, 3 relatórios antes do primeiro turno, né, então a gente tem também essa questão, né, do Pablo Marçal, ali como um ator que entra, né, que já tinha muito protagonismo nas redes, e assim, gente, é impressionante, né, como a partir desses relatórios, vocês conseguem ver os gráficos, tá, que foram gerados. A gente fez pesquisas tanto quantitativas como qualitativas, relacionados também a quais conteúdos estavam, né, viralizando mais ali dentro das plataformas. Com relação a isso, gente, então, eu trago para vocês algumas estratégias de desinformação que a gente conseguiu identificar, né, dentro desse monitoramento, tá? E que tem a ver também, né, com a formação, a constituição, né, de um sujeito dentro dessa etapa que ele se... desse sujeito que está dentro, né, de um processo de constituição, estando na juventude, né, isso que eu queria também trazer, né, porque muitos dessas estratégias são estratégias que movem muito, olhando também para trás, né, como, né, os jovens consomem na internet, tem muito a ver, né, com a maneira que eles estabelecem ali comportamentos, valores, estilos de vida dentro das redes, tá? Então, gente, primeiramente, o que ficou ali muito em evidência, né, foi o que mais engajava aqui, tá? Quais as estratégias de desinformação e o que mais engajou nesse monitoramento. Foi o uso de cortes e também de memes, né, e aí a gente sabe, né, acabei de falar aqui, o corte o que é? A gente pega, né, algo que está comunicando e acaba fragmentando e fazendo com que essa mensagem apenas informe e não comunique, né. Então, existia muito desvio, né, desse conteúdo político com a adoção de um tom de entretenimento, né, que é algo que atrai muito esse grupo social relacionado aos jovens. A gente também tem, né, muito material que engaja, né, que é um material que traz ali conflitos e falsidades. Então, e isso está também conectado com informações descontextualizadas, né? A gente tem o uso de texto e imagens que não correspondem, e a gente também teve, por exemplo, o uso de montagens, né? O uso de inteligência artificial. A gente sabe, né, que o TSE ele proibiu o uso, né, de imagens sintéticas, né, do uso de inteligência artificial generativa, né, para a produção de conteúdo durante as eleições, mas a gente teve o caso, por exemplo, né, da candidata aqui à prefeitura, Tabata Amaral, em que a gente teve, né, a propagação, né, de um conteúdo em que ela foi gerada uma imagem sintética em que ela aparecia ali, né, em poses sensuais. Então, a gente, mais uma vez, ali, né, o que a gente detectou? Né, mais uma vez, o ataque mesmo, né, a candidatas mulheres ali através das redes, né. Então, mais uma vez, a gente tem uma violação, né, uma violação de gênero mesmo, relacionado, né, a esse espaço digital. Então a gente também identificou, a gente também, se eu não me engano, teve uma candidata à prefeitura em Taubaté e uma candidata à prefeitura em Bauru, ambas mulheres que também sofreram o mesmo tipo, né, de violência, vamos dizer assim, né, de gênero dentro das redes nesse período da eleição, né, mais uma vez, uma maneira, né, de construir discursos que deslegitimem, né, a mulher dentro desse campo de disputa, né, eleitoral. A gente também vê muita questão da viralização, então, muitos dos candidatos aqui, né, quando eu olho para tudo isso, a gente via lá o Pablo Marçal, principalmente no primeiro turno das eleições, né, então, a questão da viralização, o Pablo Marçal, ele já era um coach, ele já era, né, ele já era uma persona, vamos dizer assim, que tinha muitos seguidores dentro das redes sociais, e ele também, né, passa a utilizar disso e existiu até uma polêmica, né, do candidato estar pagando os usuários para produção de vídeos, né, de cortes em vídeos, e principalmente sendo utilizados
rede social Instagram, né? Então, o que a gente vê aqui, né, gente, é muito uso do Instagram, do Reels e dos cortes, né, para propagação aí de desinformação, como estratégia, né, de desinformação. Com relação às agências de checagem, o que nos preocupou muito é que a gente viu que o engajamento, né, das agências de checagem são muito aquém, né, do que as mensagens desinformativas, tá? Então, a desinformação, ela acaba se sobressaindo com relação a esses mecanismos, né, para tentar conter a desinformação, que são as agências de checagem. Então, isso levanta preocupações, né, a respeito das eficácias, né, que existem para conter a desinformação, né, principalmente na promoção de um debate político, né, baseado aí em fatos verificados. E, mais uma vez, eu trago aqui o post mais engajado que a gente encontrou das agências de checagem, foram os posts que traziam aí, né, essa questão da Tabata Amaral, relacionada, né, à produção de imagens da candidata manipuladas por inteligência artificial. A gente também tem, né, gente, é muito perceptível dos candidatos e influenciadores que têm mais engajamento ali, né, durante, em temáticas que envolvem, né, a eleição, no caso aqui, trazendo novamente o Pablo Marçal, né, em muitos dos vídeos, vários trechos ali, essa ênfase, né, ao ataque às mídias tradicionais, né, então querendo descredibilizar novamente, né, a mídia tradicional, e finalizando aqui, né, gente, essa questão do sensacionalismo, que é o uso, né, de dramatização, vitimização, para, principalmente, né, trazer uma proximidade, uma empatia, né, com o eleitorado. Então, quem utilizou também muito disso foi o Pablo Marçal. A gente vê que depois, candidatos, né, como o Ricardo Nunes e o próprio Boulos, eles acabam também utilizando um pouco esses artifícios de misturar, né, cenas da vida privada com a cena da vida pública. Mas, assim, é impressionante, né, como os posts de maior engajamento são aqueles que, principalmente vídeos curtos, né, cortes que mostram cenas da vida privada dos candidatos. O Marçal, ele foi, né, conseguindo, por exemplo, atingir, né, mais e mais engajamento com vídeos, né, os vídeos que mais, né, estão ali no topo são esses que mostram cenas da vida privada, e que tem um pouco essa estratégia, né, gente, de criar uma horizontalidade com o seu eleitorado, né? A partir do momento em que ele mostra a cena da vida privada, é como se ele abrisse a casa dele para trazer aquele eleitor para dentro da casa, né? E ele traz essa sensação aí de intimidade, né, em que os eleitores, um pouco entrando dentro dessa lógica das redes sociais, nessa busca mesmo, né, de querer ter visibilidade nas redes, querer, muitas vezes, né, gente, ter aí o protagonismo fácil, né, porque as redes sociais, né, elas têm um pouco, elas vendem isso, né, de estar nas redes sociais e conseguir, né, ter uma visibilidade ali dentro desse ambiente, faz com que, né, vamos dizer assim, eu ganhe, né, um dinheiro fácil, eu não preciso trabalhar estando dentro das redes sociais e protagonizando ali dentro, né. Então, o Marçal, muitas vezes, ele vendia através, né, das narrativas que ele construía, essa possibilidade dos seus eleitores também, né, conseguirem ter esse protagonismo, como ele já, né, tinha conseguido até o momento. Bom, aí eu faço, né, um salto aqui para falar, olhar um outro lado, né, gente? Olhar o lado necessário dos jovens para ter competências midiáticas dentro, né, dessa sociedade plataformizada que a gente vive. Aqui, gente, o que eu fiz? Eu fiz um compilado, né? A gente não tem tanto tempo aqui, e eu acho que até já estou aqui extrapolando o meu tempo, mas qualquer coisa vocês me avisem aí. Eu já estou terminando. Mas eu quis trazer para vocês aqui alguns resultados de pesquisa, né, que são pesquisas em que, como eu disse inicialmente, né, estão sendo feitas desde 2021, e a gente tem publicações 2022, 23 e 24, né, eu com a Isabela Portas, em que a gente foi fazendo um mapeamento mesmo, aí se trata muito mais de pesquisa qualitativa do que de quantitativa, né, com entrevistas em profundidades, com jovens, principalmente jovens
de 15 a 17 anos do ensino médio, tá? Um pouco esse o resultado dessas pesquisas. E o que a gente, né? Eu trouxe aqui alguns highlights, assim, né? Alguns achados mais expressivos, em que o que a gente percebe, né, gente? Que praticamente o consumo dos jovens, né, dessa faixa etária ali, né, de 15 a 17, se dá no celular. Eu não sei se, eu acho que muitos aqui dão aula para jovens, né, tem contato com jovens dessa geração, mas eu, por exemplo, né, eu dou aula na graduação também para o jornalismo no 2º ano, e eu tenho passado muito por isso, né, gente, quando a gente pede para os alunos fazerem pesquisas, né, para investigar ali determinado tema ou assunto, eu estou num laboratório de informática, eles têm computadores, laptops na frente deles, mas eles vão fazer tudo na tela do celular. Né? Então, isso também abre, né, para uma problemática, né? Que competência midiática é essa que eles só conseguem, né, enfim, lidar, né, fazer, e é tudo, né, gente, são todos os âmbitos da vida, né, o âmbito pessoal e o âmbito profissional, o âmbito de estudo também, né, então, tudo acaba ficando restrito a uma única tela do celular. Então, a gente identifica isso como uma problemática. Será que esses jovens futuramente terão competências, né, para utilizar um computador, por exemplo, que também é algo muito importante quando ele tiver aí, né, que acessar outros espaços profissionais na vida dele? Então, mas, ao mesmo tempo, né, a gente percebe que esses jovens, e isso a gente também entende um pouco que das eleições passadas para cá, não só os jovens, né, mas toda a sociedade brasileira começou a entender um pouco mais o que é a desinformação, começou a entender que existe fake news dentro das redes, né? Então, começa a ter uma preocupação para checagem, né, dos fatos. Então, a grande maioria, né, dos jovens que a gente entrevista, eles mostram, né, que eles têm uma preocupação em checar, e quando eles vão checar, eles acabam buscando, né, sites de jornalismo profissionais e da grande mídia. A gente também percebe que esses jovens, eles querem ter uma participação política, né, a gente vê naqueles dados, né, do aumento, né, da participação política dos jovens nas eleições, e também aqui eles falam a respeito disso, né, eles têm vontade de ter um engajamento maior político, mas aí acabam acontecendo algumas questões que acabam travando um pouco, né, essa interação com a política desses jovens, que é algo que eu já trouxe aqui, né, que nas pesquisas do Buckingham a gente já tinha identificado, e as nossas pesquisas trazem isso também, que essa representatividade dos jovens nas pautas políticas, das empresas, né, de jornalismo profissionais. A gente tem também, né, isso é uma questão também que a gente achou, né, muito expressiva, que eles também falam dessa pouca mobilização da escola, né, dentro da sala de aula, com os professores, com os amigos, e também, né, em outros agentes de socialização, como a família, por exemplo, né, no extra contexto educacional, a gente vai também, eles falam muito desse pouco diálogo mesmo, né, entre esses agentes a respeito de agendas políticas e uso consciente da mídia. Né? Então, olha que interessante que a gente vê aqui, né? Pouco se fala sobre política, essa é a questão, né? Pouco eles se veem representados na mídia, e isso, gente, acaba, né, ocasionando um efeito rebote, que seria o quê, né? Eles acabam também se expressando pouco, né, dentro desses âmbitos políticos e midiáticos, né? Muitas vezes por medo. Eles tiveram as experiências, né, eles contam também, muitas vezes nas falas deles a gente vê, né, esse medo mesmo, esse receio de falar sobre política, porque eles vivenciaram nas eleições passadas, principalmente, né, uma polarização muito agressiva, né, em que não só eles viam isso acontecendo nas redes sociais, mas dentro das suas próprias casas, né, os pais, os parentes brigando, né, por causa de política. Então, isso tudo ocasionou também, né, gente, um pouco o engajamento cívico, né, e paralelamente, a questão dos algoritmos aí, num primeiro momento, quando a gente fala a respeito, né, do impacto dos algoritmos dentro das redes sociais e consequentemente, na vida deles,
a gente vê que eles até entendem, né, como usar o algoritmo a seu favor. Eu vou ficar clicando, né, nas páginas que eu gosto, eu quero que o algoritmo entenda quais são, né, as minhas preferências para que ele me entregue apenas, né, enfim, conteúdos que vão de encontro aos meus interesses, mas, ao mesmo tempo, eles não conseguem, né, ter uma reflexão um pouco mais além da importância de conectar esses fragmentos, né? Ou seja, de um pouco mais além de perceber o que o algoritmo faz, né, com a vida real deles, né? Porque a gente sabe que, não vou entrar agora nessas questões, mas o algoritmo forma bolhas, o algoritmo ele coleta dados, o algoritmo muitas vezes ele vai, né, tá ligado a processos de desigualdade, de injustiça, né, de exclusão, de restrição, e no âmbito mesmo, né, da nossa vida real. Né? Então, a gente vê que também essa discussão, ela acaba ali ficando um pouco, né, num primeiro plano ali só, né, algo que precisaria também ser um pouco aprofundada. Eu estou acabando aqui, tá? Fazendo esse fechamento. Então, o que a gente identifica? Nas nossas pesquisas, a gente tem trabalhado muito em termos metodológicos com pesquisas quantitativas, que são questionários online, né, surveys, questionários online, e trabalhado muito dentro de de um âmbito mais de pesquisas qualitativas, mas que vão ou trabalhar com entrevistas em profundidade, ou vão trabalhar com grupos focais, mas o que a gente vem sentindo muito, né, a necessidade, né, até para a gente avançar um pouco, né, nessa questão da implementação da educação midiática e de competências midiáticas, que eu acho que também é algo que são pesquisas que acabam sendo desenvolvidas no âmbito do próprio Observatório do Audiovisual, que são essas pesquisas ação participante, né, que realmente envolvam os jovens no processo experimental e vivencial, né, de práticas e saberes sobre educação midiática, né, para que realmente, né, a gente não faça só pesquisa para identificar, mas que as nossas pesquisas, elas comecem também, né, a modificar, né, a favorecer, a intensificar um ambiente mais saudável, vamos dizer assim, né, de consumo midiático dentro das plataformas digitais e especialmente dentro das redes sociais. Então, a gente também identifica, né, como os cortes e os vídeos curtos impactam a qualidade, né, do debate eleitoral, e aí surge a necessidade também de desenvolvimento de uma percepção mais crítica do uso do vídeo nas plataformas digitais. A grande maioria dos vídeos que a gente identificou, né, que performam mais, vamos dizer assim, são vídeos de mensagens simplistas, fora de contexto, superficiais, manipulados, e que banalizam muitas vezes aí temas que são muito mais complexos. E esse é o meu último slide, prometo, né, só para fazer um fechamento aqui final. Fechamento final é pleonasmo, né, gente? Fazendo um fechamento aqui, que trazer um pouco, né, gente, de uma possibilidade de mais esperança, né, de mais positividade dentro de tudo isso que a gente, né, observa e vê, né, porque, assim, do mesmo modo, né, que lá no início da internet, que a gente falava, né, que as mídias digitais, elas vão permitir um processo de democratização, né, em que as pessoas, elas podem produzir e consumir conteúdos midiáticos. A gente pode dizer que as redes sociais, elas também têm um potencial democratizante. A gente tem que olhar dessa maneira, né? Ou seja, olhar, né, para esse ambiente das plataformas e perceber, né, se elas forem usadas, né, para um debate político substantivo, né, e baseado em fatos, é possível, né, que a gente tenha a legitimidade democrática fortalecida. Porque, na realidade, né, gente, quem faz aquele ambiente também somos nós, né? Ou seja, a gente não pode deixar se levar por ele. Se a gente deixa se levar por ele, aí quem vai fazer o ambiente, né, são as plataformas e não nós, usuários, né? E a audiência, gente, ela tem um poder incrível, a gente sabe disso, né? Um poder também de poder transformar
vamos dizer assim, essa ecologia das plataformas, porque aqui eu até avanço um pouco, né? Hoje no meu grupo de pesquisa a gente tem avançado o conceito de ecologia das mídias e entrado no conceito de ecologia das plataformas, porque o que acontece, né? A gente tem a ecologia das plataformas e a gente tem as estratégias de engajamento dos atores que utilizam as plataformas, né? A gente vê que tem candidatos políticos, tem campos ideológicos, né, no âmbito político, que conseguem performar muito melhor ali dentro, né, porque as plataformas, muitas vezes, infelizmente, elas performam muito mais com a desinformação do que com a informação qualificada, né, então isso é uma coisa que a gente tem que estar em mente aí, né. Então, enfim, né, gente, a gente fazer esse movimento, né, para a instituição de um processo comunicacional formador de contexto, né, sair da fragmentação, tentar, né, também dar essa formação, né, para a juventude, e também a gente pensa muito, né, nos professores, principalmente professores do ensino básico, que precisam, né, começar a fazer com que, né, esse estudante, esse aluno, né, que está no processo, né, de formação social, que ele entenda isso, né, a necessidade dessa movimentação dentro de uma ótica humanista que valorize também a democracia. Então, terminando com o Wooton aqui, né, o Wooton, no seu livro, ele fala, né, que o que é realmente a democracia, senão a negociação e a convivência pacífica de pontos de vista frequentemente antagônicos. E os pontos de vista antagônicos é que vão dar um contexto muito mais amplo e expressivo ali a respeito de determinados assuntos. Então, eu termino aqui, né, a minha fala com essa questão, né, que qual que é a revolução do nosso século, né, do século XXI? A revolução não é a informação, não é essa fragmentação, mas a constituição, né, do que o Wooton chama de uma comunicação. Bom, gente, acho que eu falei demais, né, até ali era para a gente entrar num debate, eu me empolguei, sinto muito, gente, mas esse tema aqui, né, tem tanta coisa legal para a gente falar. Aqui tem as referências, depois eu posso passar para vocês, eu acho que a Isabela também, né, compartilhou o relatório, agradeço muitíssimo a oportunidade de estar aqui, de compartilhar as pesquisas, eu acho que dessa maneira que a gente aí vai avançando no campo, e muito obrigada. Obrigada, Egli. Realmente é um assunto tão fascinante que falar em meia hora era muito pouco tempo.